Exame genético no diagnóstico de câncer. Você sabe o que esse exame busca identificar? Você sabe se a resposta desse exame significa que você pode ter um novo câncer? Você sabe como reagir e como prevenir um novo câncer a partir do resultado desse teste genético? É isso que eu vou te contar nesse vídeo de hoje. Seja bem-vindos ao Câncer Direito, o primeiro canal do Brasil a tratar especificamente dos direitos dos pacientes com câncer. Eu sou Natália Scalabrini, ex-paciente de câncer de mama e também advogada. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer um convidado especial, o Dr. Idan, que é médico especialista em oncogenética, para estar aqui respondendo algumas das nossas dúvidas e esclarecendo todos esses medos que nós temos a respeito desse exame genético. Olá pessoal, eu sou Idan, mastologista. A pedido do blog Câncer e Direitos, eu vim aqui explicar a respeito do que é o teste genético, tão discutido na atualidade, principalmente depois do fenômeno Angelina Jolie. E existem muitos mitos a respeito do assunto. Eu gostaria de iniciar com algumas explicações sobre o que é esse exame genético. Ele busca identificar alterações no gene. Nós temos vários genes responsáveis por proteger as nossas células diariamente, para que essas células não possam virar câncer. Então, por algum motivo ou outro, esse gene ele pode sofrer uma mutação, ou seja, ele ficar diferente do normal, levando a não proteger mais essa célula do evento oncológico. E ele ganhando, então, a célula passa a ganhar propriedades oncológicas. Então, o objetivo desse exame é identificar se a pessoa tem ou não essa célula, esse gene mutado, para colocando em risco para um determinado tipo de câncer. Mas muitos pacientes eles ainda ficam em dúvida sobre esse exame genético. É para ajudar a gente enquanto paciente ou é para ajudar o familiar, tendo em vista que a gente vai descobrir se esse é um câncer hereditário? Quem esse exame busca especificamente auxiliar? Os dois, na verdade. Né? Nós temos que pensar que o exame genético ele vai ajudar tanto para o paciente com mudanças de tratamento, mudança de prognóstico e muda também para toda a família do paciente. Por quê? Para que o diagnóstico possa ser feito de forma precoce. Para cada gene que é pesquisado, nós temos formas de realizar um screening, um rastreamento diferenciado, buscando identificar o câncer de forma mais precoce. Então, nos dois casos, o teste genético se faz positivo, tanto para o paciente quanto para a família. Doutor, uma dúvida muito recorrente é se esse exame genético ele busca rastrear apenas possibilidades de câncer de mama ou se não, se são para outros tipos de cânceres também. E nesse exame a gente consegue identificar de quais pessoas esse gene mutado foi herdado? Na verdade, existem mutações genéticas para diversos tipos de câncer. Nós temos os mais famosos para câncer de mama e ovário, que é o BRCA1 e 2. Esses, então, levam à predisposição à síndrome hereditária do câncer de mama e ovário. Então, mas não é somente mama. Nós temos vários outros tipos de genes que podem ser pesquisados para uma mutação e assim saber se aquele paciente, se aquela pessoa que está sendo pesquisada, ela tem um risco aumentado ou que precise ser rastreado de forma precoce. Nesse exame, né, a pergunta é diagnosticado de quais pessoas esse gene foi herdado? Bom, primeiramente, em uma consulta para avaliação genética, o paciente ele passa por uma avaliação de todo o heredograma, ou seja, toda a história familiar do paciente é levado em consideração para que se possa suspeitar ou não de uma alteração genética, levando assim a considerar qual lado, se é o materno ou o paterno, que está afetado pela mutação genética. Doutor, uma outra dúvida é em relação a esse exame genético.
Ele consegue identificar se as células daquele tumor elas são sensíveis à quimioterapia, ou seja, quais tipos de medicamento quimioterápicos vão matar especificamente aqueles tipos de células malignas? Além disso, doutor, o exame genético ele consegue identificar se existem células iniciadoras de câncer naquele local ou em outros locais do corpo? Esse exame genético em específico que nós estamos discutindo hoje não é para ver sensibilidade ao quimioterápico, e sim para saber se a pessoa, se a pessoa que está sendo pesquisada tem alguma alteração no gene que leva a uma predisposição maior ao desenvolvimento de câncer, né? E isso, outra pergunta também nos fala, nos faz se o exame genético mostra se tem células iniciadoras no corpo. Mais uma vez, este não é o objetivo do exame genético, né? O exame tem a finalidade de se diagnosticar uma mutação suspeita de acordo com o histórico familiar da paciente ou do paciente. Isso é muito importante de ser esclarecido, doutor, porque muitas vezes a gente imagina que esse tipo de exame genético vai nos revelar se existem outros focos iniciadores de câncer ali, e aí aumenta-se muito mais o temor que a gente tem na hora da realização desse exame. Doutor, qual é a probabilidade, segundo a ciência, de que essas alterações genéticas identificadas através do teste genético se tornem um câncer? Essa é uma questão muito importante, porque nós temos vários genes. Nós temos que podem estar mutados, levando a uma predisposição ao câncer. Nós temos aqueles de alta penetrância, ou seja, aqueles que têm um risco maior para desenvolver o câncer quando mutados, que é o caso do BRCA1, do BRCA2 e do TP53. Nós temos os de média penetrância e os de baixa penetrância, que são aqueles genes que o risco não é tão grande quanto os comentados de alta penetrância, que pode chegar até mais de 50%, quando nós temos mutação do BRCA, a chance de desenvolver o câncer de mama ou ovário. Mas, para vários outros sítios, para vários outros órgãos, há genes mutados que podem levar também ao desenvolvimento de um câncer. Então, nós não podemos pensar que ele vai dar um diagnóstico de câncer. O teste genético é para identificar aquela população que tem a mutação genética e tem, então, o risco aumentado para desenvolver o câncer naquele órgão específico. Mas vamos ter tranquilidade. Por quê? Não é todo o câncer que tem um fator hereditário associado para que todo mundo crie pânico e vá querer realizar um exame de mutação genética. Para o câncer de mama, de forma específica, somente cerca de 10% dos casos vão estar associados a uma síndrome hereditária. Então, mulheres, fiquem tranquilas, não são todos os casos que necessitam de uma investigação através do exame genético. Existem casos e casos que a gente deve prosseguir com essa investigação. E hoje, nós damos preferência para essa investigação para mulheres jovens, para aquelas mulheres jovens que tiveram receptor negativo, ou seja, o triplo negativo, aquela família que tem muito caso de câncer de mama, ou câncer de ovário, câncer de mama no sexo masculino, são histórias que devem ser analisadas para indicar ou não a avaliação através do exame genético. Doutor, esse é um assunto que gera extrema polêmica e isso vem muito em razão da falta de informação. Nós abrimos lá no nosso Instagram, Câncer Direitos, inclusive uma enquete para que os pacientes mandassem as dúvidas relacionadas aos seus casos. Eu gostaria aqui que o senhor gentilmente nos passasse algumas informações em relação a esses questionamentos. Nós temos aqui um relato de uma paciente que realizou esse teste genético e ela diz que o resultado foi que o câncer era patológico. E aí ela nos pergunta:
o câncer pode voltar? Quais são as informações que essa paciente precisa saber, Dr. Idan? A paciente fez o painel hereditário do câncer e o resultado foi patológico. Nesse caso, o câncer pode voltar? Bom, depende muito de qual o câncer que a paciente está tratando inicialmente, depende de qual gene está mutado. Então, não é que somente a doença tem chance de voltar. No caso da mama, nós temos chance de doença contralateral. Por isso que em alguns casos específicos de mutações genéticas, existe a indicação de mastectomia redutora de risco, ou seja, retirar as duas mamas e colocação de prótese. Existe também em algumas mutações a necessidade da oforectomia, que é a retirada dos ovários. Uma segunda paciente nos relata que ela tem síndrome de Li-Fraumeni e ela nos pergunta se ela deve realizar esse exame genético. Para que se tenha o diagnóstico de Li-Fraumeni, além do histórico familiar, muito importante para vários tipos de câncer, ela realizou o teste genético que mostrou a mutação TP53. Então, esse exame provavelmente já foi realizado. Uma outra paciente nos relata aqui que ela tem câncer de mama triplo negativo. Ela está encerrando o ciclo de quimioterapia. Ela nos questiona se é importante ela realizar esse exame do teste genético antes de ir para a cirurgia, para saber como mensurar a agressividade da intervenção cirúrgica. Nesse caso específico, nós devemos levar em consideração não somente o fato de ser triplo negativo. Nós devemos ter a história dessa paciente, a história familiar de câncer. Nós devemos saber qual a idade dessa paciente, porque isso são fatores importantes para indicar um teste genético. Então, não somente o fato de ser triplo negativo, mas idade, história familiar. E caso venha positivo, há sim a indicação de uma mastectomia contralateral. Lógico, sempre sendo discutido com o médico mastologista, com o médico cirurgião, expondo sempre à paciente os riscos e os benefícios de cada procedimento cirúrgico. E é isso que sempre temos que ter em mente. O fato de se realizar um teste genético e a próxima etapa, a cirúrgica, devemos ter em mente todos os prós e contras para essa intervenção. Perfeitamente, doutor. Inclusive, o próximo relato que nós temos é justamente de uma paciente que nos conta que tem câncer de mama receptor hormonal. E ela pergunta, é preciso fazer o exame genético nesses casos? Eu gostaria que o senhor esclarecesse a dúvida dessa paciente que nos acompanha. Também depende da história familiar, da idade dessa pessoa que está em tratamento. Nós não nos baseamos somente pelos receptores hormonais. Então, são vários fatores que se indica ou não a realização de um teste genético. E após o teste genético positivo, existem inúmeras condutas a serem realizadas. Inúmeras condutas que a paciente deve discutir com seu médico, aconselhada por um geneticista, para que possa ser feito sempre o melhor, discutindo os prós e contras de cada intervenção. Hoje, a oncogenética, o exame genético, ele é muito discutido, mas nós devemos ir com calma, com tranquilidade, para saber quando e como indicar e quando você deve realizar esse exame. Por isso, sempre tire dúvidas com seu médico, converse com seu médico cirurgião, oncologista, clínico, seu médico geneticista, sempre tire as dúvidas, para que assim possa ser esclarecidos todos os prós e contras desse tratamento a mais. Nós temos muito o que discutir sobre o assunto. Espero ter contribuído um pouco para esclarecer sobre esse tema e estarei sempre à disposição para maiores esclarecimentos. Muito obrigado. Doutor, eu tenho certeza que hoje nós caminhamos um pouquinho mais no avanço no entendimento sobre o teste genético. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação, a sua colaboração foi
foi de extrema importância para mim enquanto paciente e tenho certeza para os demais pacientes que acompanham o nosso conteúdo e que têm sim muitas dúvidas a respeito do exame genético. Inclusive, se você está nos acompanhando e ainda tenha ficado com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nós podemos novamente trazer a honrosa presença do Dr. Idan aqui para nos esclarecer mais dúvidas. Hoje nós ficamos por aqui. Um beijo e até a próxima!